Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Isoldino Rezende, Davi Santos e Márcio Torres. Com a palavra, os facilitadores. Boa noite, pessoal. Vocês estão com fome ou com sede? Boa noite. Aí, ó, enche o peito. Alegria, nós estamos numa casa de Deus, buscando aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo. Como a nossa querida Eliane já disse, o estudo é interativo. Aqueles que quiserem fazer perguntas à mesa é só levantar a mão. Os nossos companheiros estão aí com prancheta e caneta. E a gente, dentro das condições, vamos tentar responder, ok? Nós vamos dar início à pergunta, agradecendo a presença de vocês e dos nossos irmãos internautas que nos acompanham mundo afora. Agradecendo o nosso companheiro Isoldino, que além de participar do estudo, também fará a palestra hoje para nós. E do nosso companheiro Davi, que está aqui conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós já temos algumas perguntas à mesa, e nós vamos começar com o Isoldino. Isoldino, existe o autopasse? Algum passe que possamos fazer para nosso auto-benefício nos momentos em que nos sentimos fracos, desanimados ou sem alguma energia física? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês, principalmente aos nossos irmãos aqui presentes e os nossos irmãos que estão ouvindo pela internet, e dizer que o autopasse, eu calculo que seja assim, a oração. Você fazer uma oração e pedir a espiritualidade para frutificar uma água, e você bebe aquela água e ela vai te curar. Eu vou contar um exemplo para vocês entenderem sobre este assunto. Eu estava andando em Belo Horizonte com a minha esposa e de repente me deu uma dor muito forte do lado do rim. Uma dor muito forte mesmo, insuportável. E eu falei com ela, não estava aguentando mais de dor, tinha de parar o carro. E de repente apareceu na minha frente uma padaria. Ela falou assim, para nessa padaria e compra uma garrafa d'água bem geladinha e toma que você vai sarar. Eu parei, comprei a garrafa d'água, tomei e sarei na hora. Bom, como que ela foi intuído que eu deveria comprar uma garrafa d'água bem geladinha e tomasse que eu ia sarar na hora? Claro que seria uma orientação espiritual, uma que ela é média vidente, média audiente. E então ela foi intuída ali naquele momento pelo espírito, uma forma que eu poderia ser beneficiado. Através de quê? Do sentimento que ela teve naquele momento para que eu possa ser curado. Mas o autopasse é isso, é você mesmo fazer uma oração e naquela oração você pedir em seu favor e pedir a espiritualidade que frutifica uma água. E tanto, quem prometeu essa cura para nós foi Jesus. Quando estavam aqueles dois homens que estavam curando em nome de Jesus, e os apóstolos recriminou, falou, vocês não podem curar em nome do meu mestre, porque vocês não é um dos nossos. E eles pararam de curar. Foi até Jesus. Chegando onde Jesus estava ali, e disse para o Cristo, Senhor, esse homem estava expulsando os demônios em seu nome, e nós o proibimos, porque ele não é um dos nossos. O Cristo disse, aquele que não é contra nós é por nós. Qualquer um que der um copo de água em meu nome, esta água será abençoada e tem o poder de curar. Então, o Cristo que disse, né? Se pedir em nome dele, nós vamos conseguir a cura. Acredito que o autopasse seria esse. Você entende diferente? É isso aí. Davi, quais são os benefícios do estado vibracional e quais as suas
contraindicações, caso existam. Bom, quais os benefícios do estado vibracional? Aí depende em qual faixa de vibração que se está vibrando, né? Porque se eu estou vibrando em uma faixa elevada, onde eu mantenho bons pensamentos, né, o pensamento elevado, junto à espiritualidade superior, então não existem contraindicações. Uma vez que eu vou estar sendo inspirado pelos bons espíritos, eu vou estar pegando da fonte, vamos colocar dessa forma, psiquicamente, energeticamente, fluidicamente, coisas boas. O contrário acontece quando eu estou vibrando em uma faixa vibracional baixa, né? Cultivando pensamentos pessimistas, pensamentos de tristeza, pensamentos que me fazem mal, né? Que me deixam depressivo e assim por diante. Eu vou estar absorvendo psiquicamente, energeticamente, energias que não são salutares, né? Então, a contraindicação desse estado vibracional depende da frequência que nós estamos vibrando. Por exemplo, um rádio. Quando nós ligamos um rádio, nós escolhemos ali, né, a faixa de sintonia, a música ou o programa que nós queremos desfrutar a partir daquele momento, não é verdade? Se a música não agrada, o que a gente faz? Corre lá no rádio e muda a faixa de sintonia daquela estação. Por que nós não fazemos isso com o nosso pensamento, né? Quando somos visitados por pensamentos que não edificam, o que seria o mais certo a fazer? Mudar essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, ou seja, mudar a faixa de vibração desses pensamentos para buscar uma sintonia mais elevada. Acontece muito quando nós estamos passando por alguma dificuldade e começamos a focar nos problemas, né? E aí a gente acaba sintonizando nessa frequência dos problemas. Agora, só queria ilustrar isso de uma maneira rápida, o que aconteceu, por exemplo, com Pedro, né? Logo quando Jesus o convida a caminhar sobre as águas. Enquanto ele mantinha os olhos fixos em Jesus, enquanto ele estava sintonizado com Jesus, né, nesse estado vibracional do Cristo, ele conseguia caminhar sobre as águas. A partir do momento que ele mudou essa sua vibração, que ele mudou o seu foco e começou a olhar a agitação das águas à noite, todas as dificuldades que o cercavam, ele começou a afundar. Então, é mais ou menos isso que acontece conosco, segundo o estado de vibração, a faixa vibracional que nós estamos sintonizados. Isso entra também no orar e vigiar, né? A gente tem que vigiar os nossos atos, pensamentos e palavras para manter uma boa vibração e orar para que a gente possa mudar a sintonia, né? Sim, Davi? Sou Isaldino. A pessoa pergunta assim, eu tenho um filho, não, eu tenho uma ligação muito forte com meu neto e ele comigo. Ele pode ser a reencarnação do avô dele, que era meu marido, e foi assassinado em 1978. Minha filha tinha 7 meses quando ele desencarnou. E o garoto hoje tem 7 anos. A mãe dele hoje tem 40 anos. Ou seja, esse pode ser a volta do avô? Pode ser sim. Porque nós temos que entender que geralmente as reencarnações são sucessivas através da própria família. Geralmente nós retornamos na mesma família. Muitas vezes podemos pegar pessoas de fora e trazer para dentro da nossa família. Ou podemos também, chegar o momento, se nós não tivermos merecimento, perder até a própria família. E reencarnar junto com pessoas completamente estranhas. Mas se ele era uma pessoa que tinha um bom relacionamento com a família, possível ser, porque na verdade a necessidade da evolução junto aos parentes.
E aqueles que estão convivendo com ele agora, que virão conviver, os outros irmãos dele, os outros novos familiares que vão chegar, pode ser o retorno também de outros familiares, pai, mãe, né? Avô, bisavô. A reencarnação nós estamos fazendo sempre em família. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá está escrito, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Quer dizer, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Então, na medida que nós vamos reencarnando, nós vamos fortalecendo esses laços de família. Quer dizer, a nossa família vai ficando mais unida, né? E nós vamos crescendo em família, isso que é importante, né? E vamos evoluindo também em família. Então, se você hoje é filho, trata bem seu pai, sua mãe, ou você é pai e começa a tratar bem seus filhos, você está preparando o seu terreno, que aquele filho seu hoje, amanhã será seu pai, né? Seja inteligente, então, vamos investir na educação dos filhos. Possivelmente é sim. É isso aí, a gente tem que entender, né, Isoldiano, que pode ser, não está falando que é, né? Então, existe uma possibilidade? Existe. Mas pode ser apenas outro simpatizante à família, outro familiar, né, de existência pretérita que também está retornando. Davi, toda doença mais grave que nos acomete durante a nossa vida, por exemplo, câncer, AVC, etc., serve para a nossa evolução? Bom, uma vez que nós estamos encarnados num mundo de expiação e de provas, então toda experiência que nós vamos adquirindo na nossa caminhada reencarnatória, sim, nos serve serve para nos auxiliar na nossa evolução, né? A doença, seja ela uma doença mais grave, uma doença mais leve, também não seria diferente. Por exemplo, o que acontece? Quem aqui é pai ou é mãe vai entender isso melhor ainda, né? Você tem lá um filho, e ele tem aí seus 5, 6 anos de idade. E aí ele vai e faz uma arte. E você então vira para ele e fala assim, olha, se você fizer de novo, eu vou te colocar de castigo. E você vai ficar 20 minutos no cantinho da disciplina. E aí ele faz. E aí você pega e coloca ele no cantinho da disciplina. E avisa, olha, se fizer de novo, vai ser 1 hora. E aí ele faz de novo. E aí ele fica lá 1 hora. E assim, ele não aprendendo a lição, o castigo vai ficando pior, não é verdade? À medida que ele vai adquirindo o conhecimento do certo e do errado, ou seja, que ele vai amadurecendo, aí o castigo também começa a ficar diferente. Olha, não vai sair em casa no final de semana, vai tomar o celular, vai mudar a senha do Wi-Fi, né? Vai deixar de fazer alguma coisa que a criança quer, vai deixar de levar num determinado passeio. Nós, como crianças espirituais que somos, também não é diferente, né? Antes que nos seja cometido qualquer divergência no campo físico, com certeza nós já tivemos indícios de mudança, né? Para que pudéssemos mudar a nossa forma de proceder, a nossa forma de agir. E, às vezes, nós não observamos esses indícios. E aí, sim, a gente acaba acontecendo algo na nossa vida, não propriamente a doença em si, mas algum fato que nos acaba levando de volta para o caminho que seria o caminho mais certo, o caminho que nos auxiliaria na nossa evolução, sim. André Luiz, no capítulo 22 do livro Conduta Espírita, ele fala o seguinte: o trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Então, muitas das vezes, né, se a gente for observar no livro dos Espíritos, Causa das Aflições, lá vai falar que se nós não encontramos a resposta nessa existência, é porque aquilo que nos acomete está ligado numa existência pretérita. Então, se Deus é amor, como nos diz no Evangelho de João, no capítulo 3, e um pai que ama, quer o melhor para o filho, com certeza, qualquer adversidade, vicissitude que venha nos visitar, não vai ser em vão.
está estritamente ligado à nossa melhoria evolucional, né? Até porque a doutrina deixa bem claro que não existe doença, existe doentes, né? O desequilíbrio psíquico, moral, que o espírito causa em si, manifesta através de doenças no corpo físico, né? E a doença já é a cura do espírito. Não esqueçamos que somos espíritos imortais. Zodino, se há um trabalho feito para alguma pessoa, é possível cortar este trabalho na casa espírita kardecista? Olha, é o seguinte, nós não temos condições de proibir o que os outros pensam de nós e o que os outros desejam para nós. Nós não temos condições de proibir os pensamentos dos outros e nem os sentimentos dos outros. Mas também não somos obrigados a receber esses pensamentos negativos, essas energias negativas, e entrar na sintonia com eles. Nós não devemos permitir entrar na sintonia com eles. O mal, ele existe no mundo porque ainda nós estamos vivendo um momento de mundo primitivo e mundo de prova e expiação, e vão chegar ao mundo de regeneração. Porque ainda existe muita gente primitiva na Terra que ainda deseja o mal para o próximo. E isso faz parte da inferioridade do ser humano. Mas se eu estou buscando a Deus, posso até não ser tão bom assim, mas eu estou me esforçando, eu estou buscando a Deus, estou buscando a controlar meus pensamentos, equilibrar os pensamentos, estou em prece, estou vigilante, estou vindo na casa espírita constantemente, estou sendo sincero com Deus, estou querendo mudar, estou querendo melhorar mesmo. Nada disso vai pegar em nós, nada disso vai acontecer. Aos espíritos inferiores que atendem esses pedidos, que as pessoas também que fazem esse pedido também são inferiores igual a eles, eles não vão encontrar sintonia na minha faixa atmosfera espiritual. Então eles não vão ter condições de me influir. E eu vou estar livre dessas influências. A melhor forma de nós livrar-se de todo o mal é estar sempre pensando e sempre praticando o bem, né? Nós temos que entender que Deus, o Pai, Ele é criador do universo, criador de tudo, mas Ele está em todo o universo e Ele também está dentro de nós. Dentro de nós vamos encontrar o Pai. Mas para nós encontrar o Pai, nós temos que estar sujeito a segui-lo, o modelo que Ele mandou, que é o Cristo. Nós temos que estar mais presente à nossa vida espiritual. Se estamos presentes à vida espiritual, as pessoas podem desejar o que imaginar para você, o mal que quiser. Não vai acontecer nada com você, tá? E se acontecer alguma situação com você, de passar por alguma dificuldade, lembra que existe a lei de causa e efeito. Você não está sofrendo de graça. Se está passando pelo sofrimento, é porque você fez sofrer alguém ou nessa vida ou em vidas passadas. Deus não vai deixar você sofrer sem você merecer, né? Infelizmente, cada um de nós temos o que merece. Só que o nosso futuro, nós estamos mudando agora. Vocês saíram de casa, vieram aqui na casa espírita. Todo mundo vem aqui à busca de se mudar, de se melhorar. Ninguém veio aqui de graça. Todo mundo veio com interesse a se melhorar a si próprio mesmo. E pode ter certeza, Deus está vendo e contando com o esforço de cada um de nós. Até mesmo porque é uma questão de sintonia, né?
nada nos atinge se a gente não estiver conectado na mesma sintonia. Esses trabalhos que a gente entende aqui como macumba, voodoo, essas coisas, elas trabalham com entidades muito ignorantes, muito atrasadas. Filhos amados de Deus, nossos irmãos merecedores do nosso afeto, do nosso carinho, do nosso respeito. Mas são seres ainda em atraso, que tentam, na tentativa de auxiliar um, prejudicar o outro, porque eles não sabem discernir o que é certo e o errado ainda. Mas somos nós que decidimos em qual sintonia estamos. Não é Deus que permite, somos nós que permitimos, né? E até uma questão aqui só de didática para entender: não existe casa espírita kardecista, tá? Vamos começar a tirar essas confusões da nossa mente, porque toda casa espírita segue Allan Kardec. Não existe casa kardecista, kardecismo não existe, existe espiritismo, criado por Allan Kardec. Então, existe Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Voodoo, seitas afro, que foram introduzidas aqui na América através dos nossos irmãos que vieram como escravos para cá, mas não é espiritismo. O espiritismo só existe um, aquele que segue Kardec, tá ok? Para bom entendimento. Vamos lá, meu irmão. Quando uma pessoa é muito boa, seria possível reencarnar em tão pouco tempo, tipo uns 3 anos? Muito difícil, né? Muito raro. A bem da verdade é que somente Deus pode dizer sobre esse tempo que alguém vai gastar para reencarnar ou ficar no plano espiritual, que a gente chama de erraticidade, né? Onde o espírito está errante, onde ele está fazendo ali uma análise de como foi a sua encarnação, o que ele fez certo, o que ele fez errado, onde ele pode melhorar, e também planejando a próxima encarnação. A gente sabe que existe algumas etapas até um espírito reencarnar, né? E uma delas é ele passa por aquele momento de esquecimento do passado, e que, diga-se de passagem, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, né? A gente não sabe falar quanto tempo que ele vai precisar passar por este tratamento magnético, mas é algo que demora-se um tempo. No Livro dos Espíritos, na questão 224, lá foi Kardec, ele fez essa pergunta, né? Ele perguntou o seguinte: quanto tempo podem durar esses intervalos, no caso da erraticidade, né? E aí a resposta foi a seguinte: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, ou seja, esse estado em que o espírito se encontra no plano espiritual, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Fantástico. Vamos lá, Isolde. É possível um irmão que desencarnou no ventre da mãe se tornar o espírito mentor de outro filho dessa própria mãe? Tranquilo, tranquilo. Nosso filho, por exemplo, que está nascendo hoje, pode ser bem mais velho do que nós e muito mais evoluído do que nós. E muitas vezes a encarnação daquele menino que veio para viver alguns meses, às vezes veio para sensibilizar a família, a questão da imortalidade da alma em busca da espiritualidade. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, acontecem para nos chamar a atenção. Às vezes um filho vem, vive ali com o pai e a mãe 2, 3, 4 meses, para chamar a atenção, né? E a perca de um filho, às vezes, faz aquela família completamente mudar de vida, né? Às vezes era uma família bem materialista, e com a perca do filho, eles mudam de posição na vida, né? Pode ser, sim. Isso aí não faz diferença, né? Porque pode ser e pode não ser. A gente está falando pode ser e pode não ser. Nada, assim,
nós não podemos dizer assim, é isso, porque nós não temos assim uma resposta da espiritualidade, né, nos mostrando. Esses fatos de reencarnação, que nós estava respondendo aí, nosso irmão respondeu, nós estávamos respondendo também, é uma coisa interessante, né? Eu tenho, por exemplo, na minha própria família, eu sou pai de minha mãe que desencarnou e nasceu como meu filho. Minha mãe encarnou como homem, é meu filho. E tem a minha sogra que encarnou como minha filha. Mas como é que você tem certeza? Eu não só tenho certeza pela espiritualidade, mas eu fiz o teste. Eu tive a oportunidade de ir na terra da minha sogra, e chegou lá, a casa que ela morava já tinha caído, não existia casa mais. Aí eu perguntei à menina, ela tinha 3 anos, a minha filha, nessa época. Cheguei lá, os negócios estavam tudo caídos, não tinha nem alicerce, tinha mais nada ali. Eu perguntei, aonde que era a sua casa aqui? Ela falou, minha casa era aqui. Aonde que era a porta da cozinha? Ela mostrou. Falei, a porta da sala, ele mostrou. Aí eu perguntei, o que tem lá embaixo? Lá embaixo tem uma mina d'água. Mina d'água? Mina d'água, né? Eu buscava água lá, né? Mina d'água. Aí tinha uns pés de urucum, falei, quem plantou essas árvores aí? Ela falou, foi eu. Eu só estou contando esse exemplo. Então como é que você vai falar que não era? Menina com 3 anos de idade. Você me revelou coisa que ela nunca foi lá. A primeira vez que ela foi lá, ela mostrou onde era a casa, né? Então isso acontece. E olha, tinha 7 anos que minha sogra desencarnou, ela encarnou novamente. Então nesse momento estava com 10 anos que ela tinha desencarnado. E com 7 anos ela reencarnou. Então, como eu disse, que os familiares sempre vêm na família, porque é muito mais fácil você evoluir ao lado da família do que evoluir numa família desconhecida. E até para você encarnar, aliás, reencarnar, você precisa ter amizade com a família. Você não vai chegar lá de qualquer jeito, não. Nós vamos fazer estudo, aí vocês vão ver como é a reencarnação, é a programação. É uma coisa muito bonita a reencarnação. Nós vamos ver daqui a pouco. É interessante também, né, Isodino, que o filho que desencarnou no ventre da mãe, nada impede dele ser o próprio filho que já está ali reencarnado novamente. Pode ter voltado de novo, né? Vamos lá. Davi, o Espiritismo tem como explicar a oração do Ave Maria, o porquê se reza Mãe de Deus e não Mãe de Jesus? Bom, a oração Ave Maria, ela é, por tradição, uma oração católica, apostólica, romana, né? Nós não temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que fala lá das preces, a oração Ave Maria lá. Então eu não posso rezar Ave Maria? Claro que pode. Mas nós temos o conhecimento que Jesus não é Deus. Ele próprio nunca se colocou nessa condição. Ele sempre se colocou na condição de filho. Da mesma forma como nos colocava como filhos de Deus também, né? Agora, então, o porquê deste engano? Por que se ora Santa Maria, Mãe de Deus? Então, vamos dar uma analisada no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. O que fala lá? Fala o seguinte, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E lá no versículo 14, é onde tem-se esse equívoco, diz o seguinte, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui faz-se uma correlação do Verbo de Deus e do Cristo, que se fez carne e habitou entre os homens. Então por isso, na tradição católica apostólica romana, disse que Jesus, Deus e o Espírito Santo é uma entidade só, né? Uma pessoa só. E na realidade, o Espírito Santo, na realidade, nós conhecemos como Consolador prometido, a equipe espiritual que veio e auxiliou Kardec na codificação da doutrina.
né, Deus como causa primária de todas as coisas, né, fonte de tudo, e Jesus como o governador espiritual da terra, né? Alô? Voltou. Acho que tinha acabado a bateria. Lembrando que a doutrina espírita tem o maior respeito por Maria, né, a mãe de Jesus. Nós não temos por ela a divindade, como a igreja tem, mas o respeito é muito grande, porque ela também é um espírito de altíssima grandeza, porque não seria qualquer espírito que poderia vir para poder dar a base de sustentação para o Cristo, né, gente? Então ela é um espírito de grandeza. E como o nosso irmão Davi muito bem disse, é uma oração católica, por isso fala em Mãe de Deus. As poucas e raras vezes que dentro da casa espírita se reza a Ave Maria em respeito a esse ser espiritual maravilhoso que é Maria, a gente sempre fala Mãe de Jesus, né? A gente troca para ficar bem esclarecido o entendimento. Vamos lá, meu amigo? Isoldino, o número de ateus vem aumentando com o passar do tempo. Isso pode atrasar ou dificultar sua evolução, mesmo sendo pessoas boas? Olha, uma coisa interessante essa pergunta, e você já observou também, o número de pessoas cristãs, chamamos cristã, e vem aumentando muito mais, né? Mas por que o número de ateu vem aumentando? A culpa é de quem? A culpa são dos cristãos. Por incrível que pareça, a culpa é nossa. Porque se nós pregássemos o Cristo conforme os seus ensinamentos, conforme Ele nos ensinou, e se nós vivenciássemos realmente os ensinamentos de Jesus, esses ateus seriam doutrinados pelo nosso exemplo. Mas o que ocorre é o seguinte, nós falamos do Cristo, mas não, muitas vezes nós, quando eu falo cristão, não estou fazendo isso só nós espíritas, não. Evangélicos, católicos, né? Tudo por aí afora. Muitas vezes nós colocamos Jesus como um garoto de propaganda comercial e saímos aí vendendo Cristo por dinheiro, né? Infelizmente, aí uma pessoa que tem um conhecimento maior, é difícil acreditar que para que eu encontrasse alguma coisa no reino de Deus, eu tenho que pagar com dinheiro. Sendo que Deus criou tudo, né? Além de criar tudo, e dinheiro é matéria. Então fica difícil para uma pessoa dessa aceitar. Então muitas vezes eles passam a ser materialistas. Acham mais ser materialista do que acreditar num Deus velho, barbudo, sentado, e as pessoas louvando Ele para lá, para cá. É impossível você sensibilizar o coração de uma pessoa assim, com esse tipo de pregações, né? Eu acredito muito, sabe, Isoldino, que não existe ateu, existem pessoas que não conheceram um Deus justo. Porque o nível cultural da humanidade vem crescendo a passos largos, né? Principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas. A evolução tecnológica, a evolução da ciência, ela cresceu muito rápido. E uma pessoa que estuda, de repente falar da criação, que Deus criou o mundo em 7 dias, que fez isso. Depois a ciência vem nos dizer que isso foi um processo evolutivo, que houve o Big Bang. Então esse conflito, e a ciência indo para um lado muito mais racional, muito mais lógico, e a fé, não vamos falar fé, a crença das religiões, dizendo que não, foi diferente, mas a ciência mostrando que é daquela forma, a pessoa acaba desacreditando. A pessoa que é apresentado para ela um Deus justo e bom, mas que deixa filhos passarem necessidades, filhos nascerem defeituosos, filhos viverem em países de extrema guerra, outros com luxos, fica uma coisa que não dá para entender. Que tipo de amor é esse?
né? Um Deus que me dá uma única oportunidade de vida, me criou no útero da minha mãe, e eu vou passar pelo túmulo e depois esperar um juízo, sendo que eu não tive as oportunidades que o outro teve, ou que as diferenças foram muito grandes, muito intensas. Fica uma coisa ilógica de acreditar. Mas aí vem a doutrina espírita nos mostrar que nós somos espíritos imortais, num processo evolutivo, gradativo, não tem limites, e que o nosso objetivo é voltarmos para o Pai através da nossa própria iluminação, que a responsabilidade da nossa vida está em nossas mãos, não é Deus que decide, é o nosso livre-arbítrio, são nossas escolhas, né? E que tudo que nós estamos passando aqui é para sermos felizes lá. Então isso já começa a criar um novo ângulo, não é, Isaldino? E a gente começa a ver mais justiça, mais bondade, mais amor, e a fé volta, e volta forte, graças a Deus. Na medida que a doutrina espírita avança, o materialismo desaparece. Porque a única coisa que pode desaparecer com o materialismo da Terra é o espiritismo. É através da reencarnação, não tem outra forma. Como ele disse aqui, eu tenho um inquilino lá que tem um filho, ele alimenta pela sonda. Nunca falou, nunca andou, nunca comeu, só pela sonda. Está com 14 anos. Como é que fica aí? Né? Onde nós vamos ficar aí a justiça de Deus? Isso na visão de um ateu, eu não acredito em Deus mesmo, não. Davi, quando pessoas agem de má fé com as outras, temos a lei de Deus, que é a lei de causa e efeito, que é efetiva, mas também temos a lei dos homens. Cobrar pelos erros, pela lei do homem, seria errado, sabendo que a lei divina é justa e cobra em seu tempo? Não, não seria, né? Até porque Deus, ele age no mundo de formas naturais, ele age no homem através do homem. Então, dessa forma, eu deveria pensar da seguinte maneira: eu conheço uma família que está atravessando dificuldades e está passando fome, necessidades físicas. Eu não vou fazer nada, né? Eu não vou levar lá uma cesta, não vou levar o pão, não vou levar o leite, porque Deus é bom. Deus vai fazer algo sobrenatural na vida daquela pessoa, e ela vai acordar de manhã e vai ter uma cesta de café da manhã na porta da casa dela. Será que isso vai acontecer? Não vai, né? Então, algumas vezes, essa questão da justiça de Deus, da lei de causa e efeito, ela vai começar aqui mesmo, né? Na presente reencarnação. Nós cometemos um equívoco muito grande quando a gente pensa da seguinte forma, quando seguimos a seguinte linha de raciocínio: olha, tudo bem, eu estou fazendo aqui, põe na conta, na próxima eu pago. Nem sempre, né? E se a nossa conta já tiver estourado? E se já não tiver crédito nenhum mais? Já vai estar pagando aqui mesmo, né? Então Deus, ele deu ao homem, né, toda a capacidade, deu ao homem a sabedoria, deu a tecnologia, deu a ciência, né? Uma vez que nós já somos espíritos, nós já saímos da condição de princípio inteligente, né? Já somos espíritos, habitamos o reino hominal. Então nós já somos dotados de conhecimento de certo e do que é errado. O que difere de uma criatura para outra, de uma pessoa para outra, é o grau deste conhecimento, né? Mas todos nós, em um determinado grau, sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso Deus facultou aos homens a lei, né? Nós vemos lá na Gênesis, no Êxodo, aliás, né? Deus dando a Moisés, né, a espiritualidade, Jesus dando a Moisés os 10 mandamentos. Se não houvesse necessidade de se aplicar lei no mundo físico, por que então o decálogo? Por que então a espiritualidade
ela teria o trabalho de passar a Moisés aquele código com 10 mandamentos de conduta, para que o homem pudesse viver no mundo e viver em sociedade, né? Não haveria necessidade nenhuma. E temos que lembrar também que a lei humana é uma lei imutável, né? Ela acompanha a evolução do homem, a evolução da cultura, a evolução da sociedade, e à medida que nós vamos evoluindo, as nossas leis evoluem. A lei de Deus já é uma lei imutável, é uma lei permanente, é uma lei constante, né? Essa lei atua em nós enquanto espíritos imortais, e a lei humana atua em nós enquanto seres encarnados, para que a sociedade possa seguir da melhor forma possível no trajeto, né, de civilização que nós somos. Vamos lá, Isaldino. Adão e Eva são uma metáfora? Ô, gente, Adão e Eva, na verdade, para nós entender, a palavra Adão e Eva, Adão é uma simbologia, depois vem a Eva. A raça adâmica é uma simbologia. Chegou o momento, um planeta que encontrava no sistema de Capela, estava fazendo a transformação, igual a nossa Terra está atualmente. Saindo do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Estava vivendo o momento da tecnologia muito mais avançada que nós estamos vivendo hoje. E ali, naquele mundo, muitos espíritos que estavam ali não caminhou progresso. Então eles foram deportados para a Terra, quando a nossa Terra ainda era um mundo primitivo. As pessoas viviam aqui nas cavernas nessa época, debaixo das locas, das pedras. Não tinha recurso nenhum. A faca deles usar era pedra, talhas de pedra para cortar as coisas. Comia carne cru, vivia nessas condições. E neles chegar aqui, a lembrava, vindo daquele lugar de todo conforto, era um paraíso onde eles moravam. Mas eles foram expulsos do paraíso e vieram para cá. Depois veio outra raça, com o mundo já mais evoluído um pouco, que é a raça Eva. Também veio de lá. A deportação lá foi feita de 2 vezes. A Terra já está fazendo isso. A nossa Terra, Deus da Primeira Guerra Mundial, começou essa transição para mundos inferiores. De lá para cá, milhões, milhões e milhões de espíritos, ou talvez bilhões, né? Talvez 1 bilhão ou mais, não sei, já foram deportados. E muitos vão ser deportados ainda. E essa transição começou agora e vai terminar quando? Pode terminar daqui 100, 200, 500, 1000, 1900 anos. Porque a transição ela termina com 2000 anos. Ela começa no ano 1000 e termina no ano 2. O mundo que nós estamos vivendo hoje, que é o mundo de regeneração, aliás, o mundo de prova e expiação, nós estamos vivendo um mundo de prova e expiação. Vamos entrar no mundo de regeneração. O mundo de prova e expiação começou com Cristo. Foi com Cristo que começou, terminou agora, no ano 2000. No ano 2000 para cá, né, nós estamos entrando no mundo de regeneração. Mas essa passagem para a regeneração pode durar 1000 ou 2000 anos. Vai depender de nós. Que na verdade quem vai fazer a regeneração do mundo vai ser os espíritos. Quem são os espíritos? Nós encarnados e vós desencarnados. Nós encarnados e eles desencarnados. Para o mundo regenerar, nós temos que regenerar.
Então, Adão e Eva é uma simbologia desta forma, tá? E aqui fala assim, mas como? Teve 2 filhos, Abel e Caim. Abel matou Caim, sim. Aí foi expulso. Foi para a cidade de Nod. Chegou na cidade de Nod, o que fez? Casou. Ele foi expulso. Foi para uma cidade, mas impossível, né? Era só 3 ali, como é que ia acontecer a cidade? Chegou lá e casou. Então, isso tudo é uma simbologia. Ali, Adão, Eva, Abel, Caim, está junto dessa simbologia, tá, gente? A gente estudando a Bíblia, a gente vai entender melhor. Oi. Como explica o fato de algumas pessoas que praticam maldades conseguirem coisas passando os outros para trás e se dão bem, ao passo que pessoas boas, caridosas, sofrem tanto? Lê do engano, né? A pessoa achar que vai passar os outros para trás e vai ficar por isso mesmo. Pode até viver uma vida financeira, tranquila, por um determinado tempo. Mas Deus é justo, né? Como o nosso tempo está pouco, eu vou pegar o texto aqui que está no livro Céu e Inferno, né, no capítulo 7. O item 7 fala o seguinte: o espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal. No item 8, fala o seguinte: sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais. Não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, numa palavra, que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Agora, a 9, que responde muito bem essa pergunta. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não o for numa existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas das outras. Aquele que aquita na existência presente não terá de pagar uma segunda vez. E aí eu pergunto, a pessoa que passou a perna aí, né? E achou que passou a perna mesmo e ficou por isso mesmo. Será que ficou? É uma questão de escolha também, né, Davi? Porque se dar bem materialmente, pode até ser que ele se dê. Eu prefiro me dar bem espiritualmente, né? Porque é a minha condição moral que determina o plano espiritual que eu vou estar do lado de lá, né? Então você prefere ter um plano temporário de gozos materiais, ou você prefere ter um gozo permanente no mundo espiritual? Questão de escolha, né? Muito obrigado a todos. Infelizmente acabou o nosso tempo. Nós vamos ter um pequeno intervalo agora de 10 minutos. Eu agradeço o Isoldino, o Davi, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês.